Estamos chegando no distrito de Coimbra e essas imagens é de sua capital, Coimbra. Mas iremos seguir por mais 17 quilômetros da capital e iremos chegar a Conímbriga, cidade romana, que é tema de um dos meus artigos no portal Potiguar Notícias. As fotografias foram em 2019, quando tive a oportunidade de conhecer esse sítio em boas companhias. Conímbriga foi uma antiga cidade romana situada no município de Condeixa, pertencente ao distrito de Coimbra. O conhecimento da existência dessa cidade é desde o século XVI, mas somente no século XIX, em 1898, começaram as escavações e seus estudos. Provavelmente, um fator que contribuiu para preservar suas edificações foi o abandono após a queda do seu império, ficando soterradas por longo período. Estas ruínas são consideradas a principal estação arqueológica portuguesa, pois há vestígios que a região teria sido habitada desde o Neolítico e assim é a joia do concelho de Condeixa. Acredita-se que sua relevante história começou a ser traçada com o domínio romano por volta de 138 a.C., destacando-se como a cidade luso-romana. Sua povoação começou a ser mais identificada desde a Idade do Cobre, que cronologicamente seria o período entre o Neolítico e a Idade do Bronze, e possivelmente foi habitada até o século IX, sendo um importante centro durante a República Romana. A cidade é protegida como monumento nacional, que foi classificada em 1910. Os romanos terão conquistado esta cidade antes da era cristã, durante a expedição de Décimo Júnior Bruto, mas somente no reinado de Augusto é que a cidade se remodelou à maneira romana. E um dos principais elementos que caracterizou o estilo foi uma grande muralha delimitando a cidade em mais de 20 hectares. Os romanos se destacavam na engenharia, deixando muitos legados nos territórios que conquistaram ao longo da história. Eles introduziram a construção exclusivamente em pedra, o uso de argamassa de cal como ligante, como também o fabrico e uso de telha e de tijolos cozido em forno. Ao longo dos anos, com as escavações e estudo dos artefatos e relíquias encontradas, foram montando a história como um jogo de quebra-cabeça, que cada peça descoberta é uma parte essencial para formar a gravura. E assim, cada lugar explorado tem sua importância e seu significado. Aqui é a Casa dos Repuxos. É uma extraordinária obra de arquitetura. Este foi um dos primeiros edifícios construídos pelos romanos na cidade, que sua finalidade era comercial. Foi remodelado, demoliram parte dele e construíram uma suntuosa residência aristocrática por volta de 120 a 150 d.C. Os mosaicos daquela casa são deslumbrantes, que nos reportam aos meados do século II d.C., como também os finais do século III e início do IV. Ademais, em várias edificações, deparamos com belos mosaicos por toda a cidade, os quais retratam os costumes, o cotidiano e a cultura da época e, por si só, vão contando a história deste lugar. Sabe-se pouquíssimo sobre os habitantes que viveram nesta cidade e ainda quem viveu em cada casa encontrada. Em alguns objetos achados estavam nomeados seus proprietários e em uma das residências estava escrito no capitel à entrada da casa o nome Anderco, Gaio Célio Rufo na Casa dos Repuxos e poucos outros mais. Por todo o sítio, há inúmeros lugares que merecem ser visitados e em outra oportunidade visitarei e falarei mais detalhadamente de cada lugar. Lugar encantador para viajar no túnel do tempo com a nossa imaginação. Como deveria ser o cotidiano desse povo que aqui habitou? Os amores, as alegrias, a família, os conflitos, o trabalho, as festividades. Mais um lugar imperdível nestas belas terras lusitanas. Vale muito conhecer.